Olá amigos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: E saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Isso está escrito que os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus faziam aquilo que aprendeu com o seu mestre. O Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, ele começou a fazer esse trabalho. Por quê? Porque Deus, ele sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver, Deus está vendo. E a causa de muitas pessoas que estão sofrendo com enfermidades, que vai no médico e o médico não consegue identificar, faz todo tipo de exame e não consegue a cura. Porque muitas dessas enfermidades são de ordem espiritual. É um espírito maligno, um espírito imundo. E o Senhor Jesus, sabendo disso, ele começou a pregar. E um dos primeiros milagres que o Senhor Jesus fez, se eu não me engano, foi o segundo milagre. Depois que ele transformou água em vinho, ele expulsou um demônio. Porque o demônio, ele veio para destruir. Ele luta 24 horas contra as nossas vidas. E o Senhor Jesus, ele deu ordem, ele deu autoridade para os discípulos, para expulsarem os demônios e para curar os enfermos. Eu passei 7 anos no ministério pastoreando igrejas, e todo culto que eu fazia, todo culto que eu for pregar, eu não consigo não orar para Deus curar os enfermos e para expulsar os demônios. Eu tenho que fazer isso. Eu não sei ir pregar com um povo presente e não fazer isso, porque é a ordem do Senhor, é a vontade do Senhor. Os pastores, os bispos, presbíteros, os diáconos, obreiros, todos vocês que pregam a palavra de Deus, vocês deviam aprender isso. E aonde vocês forem pregar, em qualquer lugar, seja na igreja, seja na rua, seja numa cruzada, seja no estádio, no ginásio, aonde for, vocês devem orar para Deus curar os enfermos e orar para Deus expulsar os demônios. Mas a gente vê poucas pessoas fazendo isso. Os pregadores somente pregam a palavra de Deus. Mas não foi isso que o Senhor Jesus ensinou os apóstolos. O Senhor ensinou os apóstolos: pregue o reino de Deus, o arrependimento, diga para as pessoas se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, e cure todos os enfermos. Tem até uma palavra que Jesus disse assim, quando vocês entrarem numa cidade, cure todos os enfermos que tiver na cidade, ressuscite os mortos, limpe os leprosos. O Senhor Jesus deu ordem. E quantas vezes ali eu pregando, e eu começava a orar e os demônios manifestavam, gritando com o poder de Deus. E a gente expulsava. E pessoas, eu me lembro uma vez, um culto dia de domingo de manhã, uma senhora que era membro da igreja, e ela teve um AVC e estava com o rosto todo paralisado, uma banda do corpo. E eu chamei ela na frente do altar e disse para o povo: se Deus está na minha vida, ela vai ser curada agora. E eu coloquei a mão na cabeça dela e profetizei, e o rosto dela, os olhos dela, a boca dela voltou ao normal, na hora. Esse é o Deus que eu creio, que faz milagre, faz maravilhas. Ele faz, e devemos orar.